Queridos, amados, Efésios capítulo 6 nos ensina algo tremendo sobre as batalhas e as lutas que nós vivemos, mas é um texto, como muitos outros, muito pouco compreendido. Paulo chega no capítulo 6, a partir do verso 10, e você vai ler comigo, mas eu quero que você preste atenção já na primeira expressão de Paulo no versículo 10. Ele fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer constantemente no Senhor. Mas da onde vem esta força? E como se tornar forte a cada dia, diante de tudo que nós vivemos e enfrentamos? No demais, esta expressão significa: olha, depois de fazer tudo que eu te ensinei, faça isso aqui. É uma complementação. No demais é uma complementação de tudo que ele falou para trás. Você precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Aí ele segue dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro ele diz que nós temos que ser fortes, mas não adianta você ser forte se uma flecha está voando na sua direção. Não adianta você ser o homem mais forte do mundo contra um tiro de uma arma de fogo. Então, você precisa ser forte, mas também você precisa se revestir de uma armadura. Então, não adianta nós nos revestirmos de armadura e sermos fracos. A armadura vai pesar tanto, como foi para Davi, com a armadura de Saul, que vai te matar. Não adianta você ser forte e não se revestir também de armadura, porque as flechas vão te alcançar, e vão te destruir, e vão te matar. Então nós precisamos ser fortes, e precisamos de armadura. Versículo 12, desculpa. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí Paulo fala que o teu inimigo não é o teu vizinho, não é aquela pessoa que trabalha com você, não são os seus familiares, não é aquela pessoa no trânsito. Paulo vem e diz: porque o seu inimigo não é isto. E se você o enxerga como um adversário, você está lutando uma guerra inútil. Porque a nossa guerra, queridos, ela é exclusivamente contra Satanás e todos os seus planos e os seus servos, contra principados, potestades. Tudo que você, tudo que eu, tudo que nós vivemos é um reflexo daquilo que o diabo está armando e laçando para nos destruir. Você não tem que atacar o boneco, mas quem move o boneco. Nós temos raiva de pessoas porque falam mal de nós na rede social, mas nós não temos essa raiva e essa indignação pelo diabo que inflama o coração dela, que usa ela como um escravo para causar distúrbio dentro do corpo de Cristo. Só que lembra que tudo isso que nós estamos falando é no demais, não é o importante. E aqui é o ponto. A maioria dos crentes acham que viver nesta terra, viver espiritualmente, viver no Espírito, são usar ferramentas espirituais, é lutar contra hostes espirituais da maldade, é com o capacete da salvação e tudo aquilo que vem descrito aqui na sequência. E não, lembra que o texto começou no demais, irmãos meus, um complemento. Isso daqui não é o mais importante.
se fortalecer e se revestir da armadura não é a prioridade? Não, porque ele falou o quê? No demais, irmãos meus. Então o que mais importa nesse texto não é o que a gente está lendo aqui, nem o que está para frente. É o que vem antes disso. E o que vem antes disso? Primeiro, a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos como a gente vê aqui. Não sei se na sua Bíblia entre o versículo 9 e o versículo 10 vai ter um subtítulo dizendo armadura de Deus. Isso daí não existiu, foi a gente que colocou lá para dar uma organização mais ou menos aí. Isso não existe originalmente. Então a gente precisa saber aonde começa o verdadeiro e mais importante assunto deste texto. Volta aí talvez uma página no capítulo 5. E nós vamos começar a entender o que é prioridade. Não é no demais. A armadura de Deus, o diabo, os seus demônios, porque ser cristão é lutar, é batalhas espirituais, é lutar contra isso. Não, no demais. Isso é importante. Mas tem coisas mais importantes que vêm antes. No capítulo 5, a partir do verso 22 diz assim, presta atenção nessa primeira palavra, vós. Porque você vai ver que toda vez que ele for direcionar a um personagem, ele vai usar essa expressão, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. O que é ser cristão? O que é ser como Cristo? É orar, é jejuar, é fazer campanhas, é ir no monte orar. Não. Antes de tudo isso, ser cristão é ser uma esposa de verdade. Vocês vão perceber que o propósito de Deus para as nossas vidas não é espiritualizado como a gente acha. Você quer ser um soldado do Senhor? Você quer se revestir da armadura de Deus? Você quer ser forte? Você quer vencer as astutas ciladas do diabo? Seja uma boa esposa. Seja uma boa esposa. Eu queria servir a Deus, então eu quero fazer a obra, eu quero ir para a igreja, eu quero assumir um cargo, eu quero assumir uma responsabilidade, sem ser uma boa esposa. Como assim? Não existe isso. Então ele diz, você precisa ser uma boa esposa, sujeita ao seu marido. Calma, irmãos, o jogo vai virar, espera um pouquinho. Eu preciso fazer oração e jejum, isso e aquilo. Sim, isso é importante, mas isso é no demais, é um complemento, não é a base, não é o fundamento. A base e o fundamento começa o quê? Sejam sujeitos aos seus maridos. Começa aí. Vamos acelerar porque é mais importante. 25, como que ele começa? Vós. Agora mudou o personagem. Primeiro personagem que aparece é a esposa. Qual é o segundo personagem? Marido. Vós, marido. E não é à toa, tem muito mais versículo e recomendação para os maridos. Amai vossa mulher, singular. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma carne. Ao longo desses anos, queridos, eu vi muitos homens querendo servir a Deus na igreja, querendo um cargo, querendo tocar no louvor, querendo pregar, querendo ministrar.
Eu vi isso durante muitos anos, não só através da minha vida, como também nos irmãos. Mas o que o Senhor diz? Você é um bom marido? Você é um esposo que se sacrifica pela tua esposa? E aí você quer se revestir de uma armadura para guerrear uma luta? Para enfrentar o diabo? Para vencer as hostes espirituais da maldade? Para vencer, lutar e prevalecer sobre as investidas do diabo, sendo um péssimo marido? No demais, e as pessoas querem se revestir, sendo que o fundamento que vem antes de tudo isso é o quê? Ser uma boa esposa, ser um bom marido. Não sei se você acha que isso é uma coincidência, mas você não vai ver nenhum homem de Deus que foi levantado na Bíblia que era um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo patrão, um péssimo funcionário. Você não vai ver. Para ser um soldado do Senhor, para enfrentar como instrumento de Deus as investidas do diabo, antes de tudo isso, eu tenho que ser um homem bom, eu tenho que ser uma mulher boa. Mas isso não é legal, porque isso não tem nada de espiritualidade. E o que nós achamos que servir a Deus é falar línguas, é ter o dom de escrever letras bonitas e entoar cânticos, é conhecer a Bíblia e pregar bem. Mas a própria palavra de Deus diz o seguinte: se você quer ser um soldado meu, se revestir da minha armadura, primeiro seja uma boa esposa, seja um bom marido. Ou não é isso que está escrito aqui? E aí, sobre o casamento, Paulo fala uma coisa, queridos, que é uma lacuna que não vai ser preenchida até o Senhor voltar. Ele fala assim no versículo 32: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Existe um mistério por trás do casamento. Existe um mistério por trás da igreja e Cristo, que não é revelado e nem compreendido. E eu sei que vai ter um monte de gente falando: não, esse mistério significa isso. Paulo não trouxe esse entendimento. Paulo só disse uma coisa: você não tem ideia de quanto isso é importante, como é complexo isso, foge da naturalidade do que conhecemos e entendemos. É enorme o mistério entre o homem, a mulher, o marido e a esposa, entre Cristo e a sua igreja, mas ele não fala o que é, mas ele fala que existe muita coisa por trás que nós não entendemos. Mas não para aí. Adentramos, por isso que a Bíblia não foi escrita dessa forma. Ao capítulo 6 agora vai começar um novo assunto. Não. Como é que começa o capítulo 6, versículo 1? Vós. Agora entramos no terceiro personagem. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu não conheci um filho, uma filha, que honra os seus pais, que se importa com seus pais, que se preocupa com seus pais, que não tem uma boa vida. E boa vida, queridos, não é ter Ferrari na garagem. Não. Porque isso é uma promessa. Você quer ser um soldado do Senhor, você quer ser um instrumento de Deus na terra, você quer ser um instrumento para dizimar as obras do diabo na terra e toda essa espiritualidade que se prega. Seja um bom filho. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é porque eles merecem. Não é porque eles merecem. É porque isso é bom para você. É porque Deus se agrada de filhos que honram seus pais. Ele não está falando de línguas, ele não está falando de dons,
está falando: você quer me servir, você quer se tornar forte, você quer vencer as investidas do diabo, seja um bom filho, seja uma filha obediente, honra o teu pai, honra a tua mãe, se sacrifique por eles, cuide deles. E nós achamos que a vida é caminhar para frente e esquecer de quem nos criou, de quem foi tomado muitas vezes por preocupações e não dormiu uma noite inteira porque não tinha como fazer a compra do dia seguinte para você comer. E a gente acha que a vida é o que agora? Não, eu tenho que resolver os meus problemas. O Senhor fala assim: não, volta e honra o teu pai e a tua mãe. Vós mulheres, vós maridos, vós filhos. Esse é o caráter espiritualizado que Deus quer formar no meu coração e no seu coração. Se nós não honramos os nossos pais, não espere que Deus vai nos usar para alguma coisa. Se nós somos péssimos maridos, não espere que Deus vai nos usar para alguma coisa. Se nós somos péssimas esposas, não espere que Deus vai nos usar para alguma coisa. Você quer uma ministração poderosa e espiritualizada? Honra o teu pai e a tua mãe. Não para aí, vamos para o quarto personagem. Versículo 4. E vós, de novo, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na demonstração do Senhor. Você quer ser um instrumento de Deus? Você quer ser um soldado de Deus? Seja um bom pai, seja uma boa mãe, ensine os seus filhos a temer a Deus, que existe um Deus que é maior do que tudo lá fora, de que mamon, que o dinheiro não é a coisa mais importante, de que os bens materiais não vão suprir a carência no dia mais difícil e frio que eles vão enfrentar. Só o Senhor vai nos sustentar. Quer ser um instrumento de Deus, quer ser um ministro de Deus nessa terra, seja um bom pai, seja uma excelente mãe. E aí você abandona os filhos para ir no monte orar achando que está agradando a Deus. Aí você abandona os filhos para passar 14 horas trabalhando e acha que está agradando a Deus. Em nenhum momento ele diz: seja pais, supridores dos seus filhos, dando a melhor escola, a melhor roupa. Não, ademoesta-os. Seu papel é ensiná-los, não é enriquecê-los, não é mimá-los, não é dar tudo que você acha que ele tem que ter. A coisa mais importante para ser um bom pai é inspirar eles, não suscitar a ira no coração deles, é ensiná-los, é ademoestá-los no Senhor. E aí queremos espiritualizar fazendo o quê? Jejuar, orar, falar línguas, ministrar, abandonar os nossos filhos em nome do trabalho, abandonar os nossos filhos em nome dos nossos prazeres. Vós, pais, sejam bons. O Senhor não conta com homens maus. Quinto personagem dessa história: vós, servos, funcionário. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Então ele está falando de coisas terrenas, nada espiritualizado. Seu patrão, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo quando ele está vendo, não fazendo direito quando ele está perto,
não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Quer ser um instrumento de Deus nessa terra? Quer ser um soldado de Deus nessa terra? Seja um excelente funcionário. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Seja um funcionário como José foi. Se dedique, dê tudo o que você pode ali, seja sincero, lute como se fosse seu, mesmo que ele não dê importância, dê mais valor e importância ao trabalho, à empresa, a tudo, ao cliente, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Isso aqui não tem graça, porque não tem nada espiritualizado aqui. Isso é espiritualidade de Deus, isso é a espiritualidade que Cristo veio trazer. Essa é a simplicidade que aprofunda a nossa relação com Deus. Não é falar línguas. E nós somos bons funcionários? E nós somos bons filhos? E nós somos bons maridos? E nós somos boas esposas? E nós somos bons pais? Quer se parecer com Cristo? Você quer se parecer com Cristo? Está aqui. E o último personagem que entra aqui está no versículo 9. E vós, patrões, o chefe, e vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, não tem ninguém mais importante ou menos importante para ele, são iguais. Qual é o nosso erro? Nosso grande erro: achar que servir a Deus é via igreja, é entoar cânticos, é saber todos os louvores de cor, é abrir a Bíblia e pregar, é impor as mãos e orar, é saber aonde está escrito isso ou aquilo. Aí vem o versículo 10. No demais. Bom, já que a gente falou do que era mais importante, agora a gente pode fazer uma complementação do que seria um bônus. E o que é o no demais? É a batalha contra o diabo. É a batalha contra o nosso verdadeiro inimigo. É se revestir da armadura de Deus. É guerrear esta batalha e vencer esta batalha. Isso, queridos, não é a prioridade. Isso é a complementação. No demais, os maiores discursos registrados na história das maiores batalhas travadas entre nações, alguns desses discursos estão registrados. Existe um discurso marcante que é conhecido por Júlio César. Existe também um grande discurso que uma vez Alexandre Grande, avançando sobre a Pérsia, trouxe aos seus soldados. Existem muitos discursos que foram marcantes. Todos eles têm um ponto em comum. Aqueles líderes olharam para os seus soldados e falaram: sabe por que vocês estão aqui hoje e por quem vocês vão lutar? Vocês vão lutar pela sua casa, vocês vão lutar pelos seus filhos, vocês vão lutar pelas suas esposas, vocês vão lutar pelos seus pais. E aqueles soldados foram tomados de uma tão grande valentia que levaram eles a vencer grandes exércitos. Nós nunca venceremos
qualquer batalha que se apresentar nas nossas vidas, nós nunca seremos soldados bem preparados, nós não iremos prevalecer contra o diabo e as suas astutas ciladas, enquanto nós não formos bons patrões, enquanto nós não formos bons funcionários, enquanto nós não formos bons pais, boas mães, enquanto nós não formos bons filhos, enquanto nós não formos bom marido, enquanto nós não formos boas esposas, porque a vida perde propósito. Contra quem você está lutando? Se o nosso primeiro objetivo seria o quê? Começa lá no capítulo 5, a partir do verso 22. Eu não sei você. Eu falava com o Rafa esses dias, e a gente tem toda uma programação desenhada de ministrações para trazer à igreja. Mas recentemente, muitas coisas têm trabalhado no meu coração e na minha mente, e conversando com o Rafa, se fazia necessário trazer aquilo que era atual, não que estava no desenho da nossa programação. É por isso que essa palavra, queridos, ela tem um único objetivo hoje: não só nos ensinar o que é prioridade, mas verdadeiramente mudar a nossa maneira de agir daqui para frente. Os meus pais não estão aqui hoje, nossa semana está bem agitada, devemos retornar no próximo domingo, se tudo der certo, e hoje nós vamos almoçar na minha mãe, então ela está correndo lá fazendo uma série de coisas, juntamente com meu pai, mas eles estão ouvindo essa ministração. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar isso a ela. Como filho, mãe, eu falhei em muitas coisas. Eu dei muito menos atenção para minha mãe que ela merecia. Por quase 3 anos eu morei do lado da casa dela. E eu passava semanas sem sequer passar lá para dar um abraço nela. Porque a vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso não é honrar os pais. E eu peço perdão diante dela, porque se eu quero ser um servo do Senhor, eu não posso ser um filho negligente. Peço perdão ao meu pai, que independente de qualquer coisa, eu sempre fui muito duro com ele. Que isso não é honrar. Porque o pastor Rafa está se ausentando, porque ele entendeu isso. Do que adianta eu ter a igreja sendo um filho ruim? Do que adianta eu ser um instrumento de Deus em que vocês admiram, se eu não honro os meus pais? Porque isso é prioridade, queridos. Por isso eu peço perdão ao meu pai, por ter sido tão duro com ele, impaciente, não tendo paciência para ouvir, mesmo que a maior parte das coisas que ele vai falar não tem importância, mas isso não vai ser um filho que honra o seu pai e a sua mãe. Por isso, pai e mãe, eu peço perdão a vocês. Quero pedir perdão à minha filha, que está aqui hoje. Eu nunca disse isso a ela, e isso é um grande erro. Eu tenho um trabalho que eu faço nos Estados Unidos, e eu transporto famílias, e é inevitável todas as famílias perguntarem:
sobre a minha vida lá, a minha família, você tem filhos, né? Eles estudam, e é inevitável você compartilhar ali, né? É gostoso, não é abrir a intimidade, mas é compartilhar coisas boas. E eu nunca disse isso à minha filha, mas não somente nessas ocasiões, como em muitos discipulados. Por centenas de vezes eu sempre demonstrei, rasguei uma admiração e um orgulho imenso que eu tenho por ela. Mas como pai, eu não falo isso para ela. E isso é errado. E isso é errado como pai. E eu me encho de orgulho para falar dela, longe dela. Porque eu criei uma coisa na minha cabeça, demoníaca, de que eu não posso elogiar ela, de que eu não posso honrar ela, porque senão ela vai se perder e vai achar que é arrogante, que ela é tudo isso. Filha, eu tenho o maior orgulho de você. Me perdoa pela dureza do meu coração. Eu não posso servir a Deus se eu não for um bom pai. Me perdoa. Oh, meu filho, meu amigo, ele sabe que as batalhas dele são as minhas batalhas. Obrigado, querida. E que eu sei que as minhas batalhas são a dele. Isso configura amigo. E eu muitas vezes falhei com meu filho, diferente da Rebeca, em que cobrei e esqueci de inspirar ele, de motivar ele. E quis ser muito realista. E motivar não é iludir, motivar é inspirar. E eu fui mais paciente com muita gente da igreja do que com ele. Eu fui infinitamente mais tolerante com desconhecidos, clientes, do que com o filho da minha alma. Me perdoa, filho. Se nós queremos servir a Deus, queridos, não adianta você dobrar o teu joelho e jejuar e orar, se você não é um bom pai. Eu prometo que eu vou triplicar o meu esforço para ser um pai melhor. A minha esposa Jéssica, a única pessoa, queridos, que acreditou em mim quando nem eu acreditava. Quando ela disse que gostava de mim, eu era um menino extremamente pobre, virou até motivo de brincadeira, mas o meu perfume era o cheiro de mofo que tinha em casa. Todas as minhas roupas cheiravam mofo. E ela, vaidosa, sempre impecável, viu um valor que nem eu via em mim. Viu um futuro comigo que nem eu imaginava. Contra tudo, contra todas as pessoas, até familiares, ela deixou o conforto da casa dela pela incerteza de se casar comigo. Um menino com nome sujo, se vestia de uma forma tão cafona,
Misericórdia. E ela me amou. Eu confesso aos irmãos que eu não fui o melhor marido. Eu errei muitas vezes, falhei muitas vezes como marido. Muitas vezes eu deixei ela em casa com os nossos filhos doentes para falar da palavra. Claro que ela apoiava, mas eu não honrei como ela merecia. Talvez um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, pensando que era a melhor coisa que eu estava fazendo, era passar tanto tempo longe da minha família e da minha esposa. Um bom marido não faz isso. Eu peço perdão a você. Queridos, uma coisa que não deve existir dentro do corpo de Cristo é a hipocrisia. Não podemos subir aqui e pregar um evangelho como soldados, como guerreiros do Senhor, se não somos boas esposas, bons maridos, bons filhos, bons pais, bons funcionários, bons patrões. Aproveite o dia de hoje para encontrar os seus pais, suas esposas, seus maridos, seus filhos, amanhã seu patrão, seus funcionários, e conserte isso na sua vida. Corrige enquanto há tempo. Mude isso, para que as demais coisas possam ser acrescentadas na nossa vida. A força para vencer as astutas ciladas do diabo, a armadura do Senhor para nos proteger de todas as investidas. Sem estas coisas, querido, nós certamente iremos sucumbir. Nós certamente não prevaleceremos. Porque isso é o que realmente importa. É o que realmente dá sentido. As demais coisas não serão acrescentadas se não estivermos olhando para isso. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Oh Deus,